Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Só por meio da luz do Senhor, para nós não tropeçarmos. E nós realmente precisamos entender que Ele é a nossa luz. O mundo tem querido nos confundir, mas aqueles que são iluminados pelo próprio Senhor não serão confundidos. Quando o Senhor diz que é importante a gente ir até o final, perseverar, porque os dias finais seriam difíceis e o que está acontecendo poderia enganar até os santos, se isso fosse possível. Ele já está dizendo aos santos, aqueles que são meus, que são separados, esses não serão confundidos. Mas aqueles que estão desapercebidos, sem compreender quem é verdadeiramente Deus e sem viver a palavra dele, vão ficar pelo caminho, vão ser confundidos. E nós precisamos estar atentos a isso. Que a gente medite, né, nesse salmo, que a gente reflita muito sobre ele. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Marcos, abaixa um pouquinho o fundo aí, por favor. Amém? Vamos abrir a palavra? Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu estou na NVI. NVI. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, te adoramos nessa noite, Pai. Te bendizemos, porque somente pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nós temos condições de entender o Teu grande amor por nós, Senhor.
Nessa noite nós clamamos a Ti mais uma vez e que te pedimos por misericórdia, Senhor, que Tu venha operar no nosso meio, venha nos usar, Senhor, apesar de nós, nos usar com graça, com poder, porque, Senhor, nós estamos aqui, apesar de todas as nossas imperfeições, Senhor, nós estamos buscando aquele que é perfeito. Tu é perfeito, Senhor. Não existe imperfeição em Ti, não existe variação de luz, não existe desvio. Senhor, é por isso que nós estamos aqui, por causa de Ti, Pai, por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, não é por causa de nós, Senhor, porque a nossa vitória não está no nosso braço e na nossa força, Senhor, mas está em Ti. Então fala conosco nessa noite, Pai, mais uma vez, e nos ajuda, Senhor, a andar em espírito e em verdade. Nos ajuda a descobrir, Senhor, quem realmente nós somos em Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Nós começamos falando sobre: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então existe um propósito na sua vida. Apesar da gente passar por tantas lutas no dia a dia, o Senhor está afirmando para nós que existe um propósito que excede o nosso entendimento, não é? Na verdade, quando Ele fala sobre um propósito, Ele está dizendo para nós que Ele já estabeleceu isso desde o princípio. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor, irmãos. E quando Ele fala, e sabemos, né, que Deus age em todas as coisas, isso não significa, quem está falando aqui é Paulo, isso não significa que ele não está nem ligando para aquilo que ele está passando. Porque se você for parar para analisar as cartas que Paulo escreveu, o momento que ele estava escrevendo, não era, na maioria das vezes, um momento bom. Tem uma carta aos Filipenses que Paulo escreve, que ele diz assim: alegrai-vos. Digo mais uma vez, alegrai-vos. Você sabe onde que Paulo estava naquele lugar? Ele estava no calabouço. E ele estava dizendo para aqueles que estavam do lado de fora, com o sol brilhando, dizendo assim: alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos, porque o Senhor era com ele. A grande questão toda, irmãos, é quando nós entendemos quem é que está conosco. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Então Ele está dizendo, olha, apesar de eu passar por grandes dificuldades, por grandes problemas, eu sei que Deus age em todas as coisas. A pergunta para você e para mim hoje é: você sabe? Você tem essa certeza? Ou você só está concordando porque o pastor está falando? Não é? Porque se você não tiver a certeza de que Deus age em todas as coisas, acontece que a pessoa começa a se desesperar. Começa a ver a bola de neve aumentando, o problema aumentando, as coisas se acumulando, e a gente às vezes pode até pensar que Deus se esqueceu de nós. Paulo está nos levando ao entendimento de que isso precisa estar bem definido dentro de mim. Saber quem é Deus na minha vida. Sabemos que Deus age. E não quer dizer que
talvez pela nossa percepção, a gente não viu Deus agir ainda. Talvez a gente ache que Deus ainda não agiu. Mas Ele age em todas as coisas. E Ele fala assim, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Só que Ele nunca disse para nós que todas as coisas com as quais Ele vai agir seriam boas. E vou falar para você, na maioria das vezes, quando Deus quer realmente transformar o nosso caráter, Ele não vai agir com coisas boas. Ele vai agir com coisas que talvez nos machuquem. Porque Ele é o mesmo que abre a ferida, mas Ele é o mesmo que fecha a ferida. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então existe aí um grupo específico. Não é para todo mundo que Deus vai agir. É engraçado isso, né? Porque às vezes a gente confunde as coisas. E quando as pessoas do mundo falam de Deus, né? Você acredita em Deus? Você acredita? Eu acredito em Deus. Mas não faz nada para demonstrar que acredita realmente em Deus. Então Deus, Ele não tem compromisso com aqueles que não o amam. É engraçado ouvir isso, né? Que às vezes a gente olha para as pessoas, para o vizinho, né? Ou para alguém de fora, e diz assim, puxa vida, Deus não me abençoou, mas abençoou o meu amigo. Deus não me deu dinheiro, mas deu para o meu amigo. Deu para o meu vizinho, deu para o meu próximo. E às vezes você pensa que por causa daquela prosperidade financeira aparente daquela pessoa, aquela pessoa está sendo mais abençoada do que você. Só que Deus está dizendo, eu não ajo nessas pessoas que não me amam. Sabe o que Deus faz? Ele dá corda. Ele dá corda. Ele dá corda. Para aquela mesma pessoa, sabe fazer o quê, né? Então Deus está falando assim, olha, toma cuidado que às vezes o trabalho que Deus está tendo para gerar um propósito no nosso coração, ele vai ser uma obra de muitas vezes muita dificuldade, que às vezes nós não vamos entender. Mas a gente precisa estar ligado no que está acontecendo para que as murmurações do dia a dia não nos afastem do propósito que Deus tem para cada um de nós. Uma das coisas que Deus odeia é murmuração. Sabia disso? Ele não ouve oração de quem murmura. Então não adianta você orar 3 horas seguidas, um dia inteiro orando. Mas aquele negócio que Deus queria mesmo no seu coração, que era uma gratidão eterna a Ele, pelo que Ele está fazendo na sua vida, Ele não consegue enxergar. Eu estava lendo aqui, né? E aí ele vai dizer assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Outro questionamento que Paulo faz aqui é dizendo assim, olha, ele está dizendo que ele vai fazer tudo para aqueles que o amam e daqueles que foram chamados. Outra pergunta que Deus faz para nós, você tem certeza do seu chamado? Para o que você foi feito nessa terra? Qual foi o chamado de Deus para você aqui nessa terra? O que Deus quer de você aqui nessa terra? Você tem cumprido aquilo que Deus, aquilo para o qual Deus você foi chamado? Ou aquilo que? Como é que é? Acho que eu me enrolei agora. Aquilo para o qual você foi chamado, você tem cumprido isso? Porque, irmão, pense, será que Deus te chamou só para ficar sentado no banco da igreja? Sim ou não? Deus te chamou para fazer alguma coisa.
E talvez essas coisas que Deus te chamou para fazer ainda não estão muito nítidas em nós. Ou ainda não consigo entender bem direito aquilo que Deus me chamou. E talvez Deus está permitindo que essa breve e momentânea tribulação venha para que eu então me dobre de verdade diante da vontade dele e diga: Senhor, cumpre o teu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual foi o propósito que Deus te chamou para essa terra? Qual foi o propósito que Deus te chamou para essa terra? Para ser a imagem do seu Filho primogênito. Para que Jesus seja o primeiro de muitos filhos que Deus tem. Aí tem uma passagem que Jesus estava numa fila para ser batizado. João Batista batizando várias pessoas e Jesus entra na fila. O que você aprende com isso? Se fosse aqui, na nossa terra, como é que seria? Jesus ia pegar a carteirinha de filho de Deus e ia dizer assim: sai todo mundo aí, porque eu tenho prioridade. Não era assim? Não é? Só que Jesus fez isso. Jesus deu carteirada em João Batista. Ó, João Batista, eu tenho direito de ser batizado primeiro que esse povo aí, porque eu sou o Messias. Eu sou o enviado, salvador do mundo. Eu tenho prioridade. Não, Jesus não fez nada disso. Presta atenção, Jesus pega a fila e espera a vez dele. João Batista, que quando enxerga Jesus na fila, ele diz assim: eis aí o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que livra o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que livra o pecado do mundo. Não foi ninguém, não foi Jesus que se auto-intitulou, não, irmão. Jesus se colocou lá como uma simples pessoa, normal, igual a todo mundo. Mas João Batista, cheio da presença do Espírito Santo, identificou: esse aí é o Cordeiro de Deus. O que você aprende com isso? O que você aprende com isso, irmão? Uma coisa que a gente tem batido aqui muito, e a gente tem aprendido: humilhação. Humilhação. Humildade. Jesus ensinou a gente a ser humilde. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele se coloca ali como um igual a nós, onde Deus aprove levar Jesus até aquele estado ali, por causa de nós. E aí, quando ele chega na hora de ser batizado, olha o que acontece. Jesus entra nas águas com João Batista, e diz a palavra que o céu se abre, uma pomba desce, e uma voz se ouve naquele lugar: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria de ver. A pergunta que eu te faço nessa noite aqui: Deus tem tido alegria de ver o seu comportamento diante de tudo que tem acontecido? Para pensar, irmãos. Se o propósito de Deus foi criar uma família cheia de filhos iguais a Jesus Cristo, o propósito eterno de Deus é esse: criar uma família cheia de filhos iguais a Jesus Cristo. Então, a mesma posição que Jesus ocupava, ou ocupa, Deus quer que nós venhamos ocupar também. E Ele olha para nós, e o desejo de Deus é olhar para nós e dizer assim: eis aí o meu filho, ou a minha filha, em quem eu me comprazo.
Mas será que Deus está conseguindo ver isso? Porque os que dantes conheceu, é engraçado que ele está dizendo aqui, olha, eu te conheço, desde o princípio do mundo, desde quando você foi criado, desde antes de você nascer, eu já te conheço, eu sei quem você é. Ele está dizendo muita coisa para nós, está dizendo assim, olha, primeira coisa que você tem que entender, eu sei quem você é. Você não precisa se esconder, você não precisa fingir que é uma coisa, você não precisa dizer para todo mundo que você é uma coisa, mas na verdade você não é. Não precisa. Até porque a nossa verdadeira transformação vai acontecer no momento onde eu começar a dizer para Deus e começar a viver aquilo que eu realmente sou. Senhor, eu sou assim, ó. Mas eu quero, Senhor, mudar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então eu preciso dizer para Deus que eu realmente sou desse jeito. Senhor, eu sou assim, ó. Desse jeito aqui, ó, você está vendo? O Senhor me conhece, o Senhor está dizendo que o Senhor antes conheceu a mim e também me predestinou, ou seja, mesmo sabendo que eu sou desse jeito, o Senhor me deu um destino. Qual era o destino, irmãos? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ele tem um ideal para você, ele tem um ideal para nós. Qual é o ideal? Ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus. Por mais que isso custe tudo na sua vida. O Senhor está dizendo para você, você tem um objetivo. E aos que predestinou, ou seja, cada um de nós, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então ele está dizendo, ó, primeiro, eu te dei um propósito. Qual era o propósito? Ser igual a Jesus. E eu estou dizendo, se você entender que isso já está estabelecido, Jesus está dizendo assim, você precisa entender que o meu propósito já existe, já está estabelecido. Então, se você entendeu isso, que eu te predestinei para ser a imagem do meu Filho, então você vai entender que você já tem o chamado. Você não precisa mais de ninguém para te dizer que você é uma pessoa chamada por Deus. Não, você já é chamado para fazer a vontade de Deus, para andar nos caminhos de Deus, em todo o tempo. E ele está dizendo, e eu também quero te dizer que, além de te chamar, eu também te justifiquei. Como é que ele nos justificou? Como é que ele nos justificou, irmãos? Ele nos justificou através do sangue de Jesus vertido naquela cruz por nós. Será que Adão e a Eva, eles também não tinham o mesmo propósito para eles? Tinha ou não? Tinha o mesmo propósito. Só que eles caíram na conversa da serpente. E aí, por causa do pecado, por causa de terem desobedecido ao Senhor, entrou a morte na pessoa de Adão e de Eva. Mas Deus nunca voltou atrás no propósito dele. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? O propósito de Deus para a sua vida ainda está de pé. Ainda está valendo. Por mais que você ache que não, por mais que as dificuldades te digam o contrário, o propósito de Deus ainda está valendo. E o propósito de Deus é que você é chamado, que você é predestinado e que você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. O sangue que nos purifica de todo pecado. E ele está dizendo, se você entender isso, se você ouvir a voz do Espírito Santo e atender ao chamado do Senhor para você, a palavra de Deus diz que eu e você seremos glorificados. O
que é ser glorificado? É receber as glórias? Hã? É receber o aplauso? Qual o momento que Jesus foi glorificado? O momento onde ele estava passando por Jerusalém em cima de um jumentinho, e as pessoas com um galho de... Como é que é o nome daquele negócio? Aquela festa que tem? De ramos. Galhos de ramos, né? Dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Foi esse momento onde Jesus estava sendo glorificado? Para o mundo é. Mas para Deus, o momento onde Jesus estava sendo glorificado na terra é o momento onde ele estava sendo crucificado. Sabe qual a grande questão aqui, irmãos? É que a gente ainda não entendeu o que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, onde o menor se torna o maior e o maior se torna o menor. Se a gente começar a ler o capítulo 8, abre lá o capítulo 8, versículo 1. Esse mesmo capítulo aí. Versículo 1. O título que eu tenho aqui na NVI diz assim: vida através do Espírito. Ele vai começar a dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O mundo vai entender essa frase dizendo assim, ó: eu posso pecar à vontade, eu posso fazer tudo que eu quiser, porque agora não há mais condenação. Só que ele tem uma observação aqui tremenda. Ele está dizendo assim: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não é qualquer lugar, não é para qualquer pessoa, né? Como daquele que nós dissemos lá embaixo, é para aqueles que o amam. Jesus está dizendo, Deus está dizendo a mesma coisa, ó: não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A pergunta é: você vive segundo a carne ou segundo o Espírito? Sim ou não? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Será que eu vivo realmente segundo o Espírito? Ou por qualquer coisa eu perco o controle? Ou por qualquer coisa eu estouro? Ou por qualquer coisa eu reclamo? Quem vive segundo a carne, preste atenção, então você vai começar a medir aí se você está vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Preste atenção. No seu dia a dia, no que você pensa? Nas coisas do Espírito ou nas coisas da carne? Olha que coisa interessante, irmãos. Esses dias eu estava lá em casa, botamos uma coisa no micro-ondas, presta atenção. Botamos um negócio no micro-ondas, o micro-ondas ligou, aí fez assim, ó. Zzz, pum, apagou. Falei, ué.
Apagou do nada. Mexi lá e nada. Falei, queimou o micro-ondas. Falei, Senhor, eu não estou com condição de comprar um novo não, Senhor. O Senhor viu aí o que o Senhor fazia aí. Eu falei assim, Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode consertar esse micro-ondas aí agora. Mas eu tenho fé também que o Senhor pode me mandar o dinheiro para eu pagar o conserto desse micro-ondas. Liguei o micro-ondas, não funcionou. Falei, então o Senhor vai mandar o dinheiro. Peguei o micro-ondas, levei para a autorizada. Aí hoje, a autorizada me liga. Senhor Manuel, fica em R$210. Falei, e a vista, fica em quanto? 200 dá para fazer para o senhor. Irmãos, mas o Senhor já tinha mandado o dinheiro. Tinha chegado o dinheiro até mim. Lembra que eu falei? Senhor, se o Senhor não fizer o milagre dele funcionar, o Senhor vai mandar o dinheiro. Ele mandou. Ele mandou, irmão. Fui lá, o dinheiro que me deram, fui lá, paguei o micro-ondas que tinha queimado. Você entende? Mas às vezes a gente esquece da promessa de Deus e a gente fica vivendo na carne. O que a carne vai dizer? A carne vai dizer assim, pronto, agora ferrou. Agora não tem mais jeito, micro-ondas vai ser muito caro. Aí eu começo a proferir coisas que quem vai pegar não é Deus, mas é o nosso inimigo. Eu começo a dizer assim, qual é a primeira fala? Eu não tenho dinheiro. Não é assim? Não vai dar para eu pagar. Eu não posso fazer. Você acabou de decretar que você realmente não vai fazer. Mas se você entender que você é filho do Deus Altíssimo e acreditar nisso de verdade, você vai ter que entender que isso aqui vai ter que virar uma verdade na sua vida. O que ele está dizendo aqui? Porque quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. O que a carne deseja, Martinha? Dona Terezinha? O que a carne deseja? A carne deseja facilidade, não é assim? Se eu tiver com o meu bolso cheio, eu posso pagar o micro-ondas. Não é assim? Mas quando eu estou com o meu bolso vazio, eu vou ter que usar o quê? A fé. Não é a carne. A carne não tem nada de fé. Pode esquecer. Se você acha que você vai conseguir fé usando as coisas da carne, não vai. Se você acha que vai ter fé usando a razão, não vai ter fé. Parece uma coisa louca, né? Parece uma coisa louca, mas é louca mesmo. Se você acha que você vai conseguir se recuperar sem fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ele está dizendo, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quando ele diz assim, quem vive de acordo com o Espírito, ele está dizendo o Espírito com E maiúsculo. Ele não está dizendo o teu Espírito, não. Ele está dizendo de acordo com o Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra vai mudar o nosso relacionamento com as coisas desse mundo. Tem alguém aí comigo ou não? Só o Marco. Só o Marco está comigo hoje. Hã? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A grande questão é, como está a nossa mentalidade? Irmãos, aprenda a viver no Espírito o mais rápido possível que você puder.
Não finja estar vivendo do Espírito, mas vivendo da carne, não. Faça isso não. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Olha isso aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Parou para pensar nisso? Sim ou não? Hã? A pergunta, de novo, vou perguntar de novo para você. Você tem sido mais amigo ou mais inimigo de Deus? Bota na balança aí. Essa balança tem que ser correta, não pode ser aquela balança roubada da viciada, não. Tem que ser aquela corretinha lá. O que está pesando mais? Porque olha o que ele diz aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. O que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? A lei de Deus é só esse trecho que a gente está lendo aqui? Ou a lei de Deus é toda a palavra? O que Jesus disse para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que às vezes as coisas não mudam? Porque a gente continua sendo inimigo de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes a gente se engana achando que é amigo de Deus e não é. Sabia? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha só. E aí quando ele fala esse versículo aqui, eu me lembro de outro. Que outro versículo diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha que coisa, tudo está interligado, irmãos. Você quer ter força? Sim ou não? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa deixar o Senhor alegre com a sua conduta. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra agrada-te do Senhor significa agrada-te da lei de Deus, de toda a palavra. E aí então Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Estão ou não? Mas do Espírito. Se de fato, Paulo ele é tão didático naquilo que ele está fazendo, porque ele devia estar assim mais ou menos igual a gente está aqui, pregando, falando essa palavra aqui, e ele está dizendo assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Parece que eu posso ver Paulo dizendo assim: vocês estão? A mesma pergunta que eu acabei de fazer: vocês estão sob o domínio da carne? Mas aí ele diz assim: mas do Espírito. E aí ele vai lá e fala assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, ele está dizendo: vocês só estarão debaixo do domínio do Espírito se de fato o Espírito de Deus habitar em vocês. Outra pergunta: Deus pode habitar em você?
Lembre-se, Deus não pode se contaminar com sujeira. Deus não pode se contaminar com sujeira. Eu só vou ser dominado pelo Espírito Santo de Deus se Ele de fato habitar em mim. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha quanto isso aqui é sério. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus disse assim, aqueles que o meu Pai me der, são meus e eu vou levá-los. Para onde? Para o céu. Só que ele está dizendo aqui uma coisa que é tremenda. Ele está dizendo para nós algo que é um fato. Ele está dizendo assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quem é que não tem o Espírito de Cristo? Aquele que não se deixa dominar por Ele. Irmãos, preste atenção no que está sendo dito aqui hoje. Talvez Deus separou esse dia aqui para nós. Talvez Deus separou esse dia para você entender que você tem que, às vezes, resolver algumas coisinhas. Para que Jesus realmente seja o nosso dominador, o nosso Senhor, e para que nós sejamos, de fato, propriedade exclusiva de Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Jesus está dizendo assim, olha, mesmo que durante algum tempo vocês puderam estar mortos por causa do pecado, se Jesus habitar em vocês, se o meu Espírito Santo habitar em vocês, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus pode ressuscitar aquilo que está morto em você. Tem solução, sabia? Tem solução para o seu problema. Basta você tomar uma atitude verdadeira diante do Senhor. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e a gente termina aqui, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para que você cumpra o propósito inicial de Deus, que é ser um dos filhos de Deus, formando a família que Deus quer formar em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus fazer a boa obra. Deixa Deus fazer a boa obra na sua vida, em nome de Jesus.